Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Você está nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre de 2019. Estamos estudando sobre o governo de Deus em mãos humanas. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 10, do dia 8 de dezembro de 2019. A lição de número 10 tem como título O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Eu sempre digo que é um tanto quanto difícil nós tratarmos de falhas de outras pessoas, mas o próprio Deus deixa esse ensinamento na Bíblia Sagrada para nós. Eu preferiria falar somente das coisas boas de Davi, das conquistas, mas faz parte do cenário da sua história esse momento de falha. E nós aprendemos com este título que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas continuava sendo homem. E por ser homem, continuava suscetível ao pecado. Porém, nós vamos aprender também nesta lição, não somente sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus, mas, sobretudo, sobre o arrependimento do homem segundo o coração de Deus. Davi se arrependeu. Na lição de número 11, nós vamos estudar sobre as consequências do pecado de Davi, mas ele se arrependeu, buscou a presença de Deus e nos deixou registrado no Salmo de número 51 uma célebre, um célebre relato do seu arrependimento, quando ele pede a Deus: não retire de mim o seu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, para que gozem os ossos que tu quebraste, sustém-me com espírito voluntário. Então, se nós vamos fazer uma abordagem sobre as falhas deste homem, nós devemos também mostrar qual foi o comportamento dele diante destas falhas. E alcançou o perdão de Deus, Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em 2 Samuel, capítulo 11 e versículo 27. O texto nos diz o seguinte: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O pecado que ele tinha cometido, a falha que ele tinha cometido, com certeza não agradou ao Senhor, e o Senhor tratou com amor, com a sua graça. O próprio Davi, em uma outra situação, não foi essa do pecado com Betseba, mas numa outra situação ele diz: eu quero cair na mão do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, o homem não. Então Deus tratou com Davi, sem dúvida, de forma severa, de forma exemplar, até para nos ensinar. Mas todos os atos de Deus são permeados pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Verdade prática: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Nós já falamos aqui que o pecado, ele tem que, não é que ele tem que ocorrer, mas ele vai ocorrer, mas ele tem que ser um erro de percurso. Ele não pode ser uma ofensa premeditada, deliberada contra Deus. O pecado, nós vamos estudar aqui o termo hamartia do grego, que é errar o alvo. Mas a graça de Deus, o revestimento do poder do Espírito sobre a nossa vida, nos dá a condição de não pecar premeditadamente contra Deus. Vamos ao ponto central da nossa lição. Somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Então, se nós queremos ser livres do pecado, precisamos buscar continuamente o revestimento da graça de Deus, buscar a força do Senhor no poder do Espírito Santo, a fim de sermos livres do pecado. Vamos aos objetivos da nossa lição, o objetivo geral da nossa lição: conscientizar de que somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode livrar-nos do pecado, e os objetivos específicos, um ligado a cada ponto da lição. Primeiro, mostrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Coisa linda isso aqui, não é? Até a forma como o nosso comentarista propõe aqui a nós. Nós vamos falar do pecado deste homem, mas antes vamos falar que este homem
foi um homem segundo o coração de Deus. Segundo, descrever um ambiente em que Davi pecou. Terceiro, qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Vamos à leitura bíblica em classe. Na verdade, a mais extensa leitura bíblica em classe, não é? De toda a nossa revista, é essa da lição de número 10. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18, está a nossa leitura bíblica em classe. O texto nos diz o seguinte: E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Quando o texto diz aqui, e já ela se tinha purificado da sua imundície, o texto está mostrando que ela havia passado o período do ciclo menstrual. Ou seja, ela estava no período fértil. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, por estar no período fértil, ela concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse: pejada estou. Ou seja, pejo aqui é um termo que a gente não usa muito comumente na nossa língua, mas pejo é vergonha. Ela diz: eu estou tomada de vergonha. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha a fidelidade deste homem. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra.
E aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Perceba a dramaticidade dessas narrativas, né? O texto diz que caíram alguns de Israel, caíram alguns dos servos de Davi, e junto com eles morreu também Urias, e Joabe fez saber a Davi todo o sucesso da peleja. Ou seja, o sucesso da peleja aqui está em que eles alcançaram o objetivo, que era matar Urias. As narrativas deste texto, como eu disse, são narrativas dramáticas, não é? São narrativas onde nós percebemos, onde nós entendemos que Davi estava tão somente planejando matar Urias e não vencer uma batalha. Meus queridos, como é complicado quando nós percebemos que o servo de Deus, Davi, como servo de Deus, assume essa postura de matar Urias para ocultar o seu pecado. Além de pecar, não se arrepende e tem toda uma ação. Eu falo que Davi tinha plano A, plano B, plano C. Ele tinha diversos planos engendrados para cumprir o seu objetivo. E, infelizmente, Urias foi morto. Davi acreditou que poderia ficar ileso diante dessa circunstância, diante dessa situação, mas Deus trataria com Davi. Não obstante Davi ser o homem segundo o coração de Deus, Deus trataria com severidade nesta circunstância, nessa situação, e não deixaria Davi impune. Vamos então aos comentários da nossa lição. Na introdução, o nosso comentarista coloca que a presente lição procura mostrar, que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Como eu disse no início aqui da nossa aula, a partir do título da lição, o pecado do homem segundo o coração de Deus, Davi era segundo o coração de Deus, mas continuava sendo homem, não deixou de ser homem. E por isso falhou, por isso pecou. Como qualquer um de nós podemos falhar, mas a misericórdia e a graça de Deus veio sobre a vida dele, porque Davi também se arrependeu. Primeiro ponto da lição. Segundo o coração de Deus. Primeiro parágrafo, o homem segundo o coração de Deus. Esta expressão, um homem segundo o coração de Deus, fala de alguém que procura agradar ao Senhor. É lógico que isto, como nós já falamos e repetimos, e vou repetir outras vezes, não exime Davi de cometer falhas. Não faz de Davi um Superman, um super-herói. Não, ele comete falhas. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus. O homem que procura agradar ao Senhor. Esse deve ser um objetivo de todos nós. Fazer tudo para agradar a Deus. Fazer com que todas as nossas atitudes agradem o nome, glorifiquem o nome do Senhor Jesus, agradem a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. A intimidade com Deus, ela é conquistada através do relacionamento. Não existe como sermos íntimos de alguém se nós não nos relacionarmos com esta pessoa. O que nós precisamos, onde nós precisamos, então, envidar esforço? Eu tenho dito isso por todos os lugares que eu tenho passado, ministrando sobre espiritualidade cristã, falando sobre a importância de uma vida de comunhão com Deus. A intimidade, o relacionamento, uma das coisas mais difíceis
na humanidade é o relacionamento. Se relacionar não é fácil, mas relacionar gera intimidade, relacionar nos faz conhecer o outro. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós percebemos isso aqui, ó, que o líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais segundo o seu próprio coração nós seremos. Segundo parágrafo, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. É duro, né, dizer isso, mas é uma verdade. Ele era o escolhido de Deus, mas ele deu lugar ao diabo. Porém, a grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. Quando eu olho para a história de Davi, eu não vejo nenhum outro personagem na Bíblia com uma capacidade de arrependimento tão grande quanto Davi. Como eu disse a aulas anteriores, Davi não teve a síndrome de Adão. Quando Deus chama Adão, Adão, tu pecaste, a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Davi não. Davi reconhece em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo, sabe por que eu pequei? Porque eu sou mau mesmo, eu sou pecador. Então, Davi, ele reconhece o seu pecado e este reconhecimento do pecado faz com que ele realmente se arrependa. Então, enquanto o nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação do pecado. Eu sempre digo que o maior benefício do céu para mim é que no céu não sofreremos a tentação do pecado. No céu não sofreremos mais o pecado. Tem um hino da harpa cristã que fala um pouco sobre isso, né? No céu não entra pecados, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantados, pois todos são cheios de amor. O que mais me encanta na beleza, na certeza de ir para o céu, é que lá o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e nós não sofreremos mais a ação do pecado sobre a nossa vida. Estaremos livres do pecado. Não precisaremos mais lutar contra o pecado. Eu sei que tem pessoas, meus queridos, que olham para o céu e só pensam nas questões do céu, sobre Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Sem dúvida nenhuma, tudo isto vai ser muito bom. Sem dúvida nenhuma, tudo isso vai ser magnífico. Mas, como eu disse, para mim, a melhor coisa do céu é que nós não sofreremos mais a ação do pecado. Lá no céu, nós estaremos com o Senhor eternamente e o pecado não terá mais lugar na nossa vida. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Outra coisa importante nós observarmos ainda nessa nossa narrativa aqui sobre o pecado de Davi é que algumas coisas Davi aprendeu com isso e que servem de ensinamento para todos nós. Por exemplo, é possível sim nós termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Por que é possível? Porque a graça de Deus está derramada sobre a nossa vida. É preciso deixar este alerta, como nos diz aqui o comentarista. É possível, enquanto nós estamos
Aqui nessa terra, precisamos trilhar o caminho da santidade, o caminho da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado. Se brincarmos com o pecado, nós seremos dominados por ele. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. O ambiente em que Davi pecou. É interessante que esta fala do comentarista, a maneira como o pastor Osiel Gomes propôs isso aqui para nós, me chamou a atenção, criando um ambiente propício ao pecado. Não é que o pastor Osiel está querendo nos ensinar a criar um ambiente propício ao pecado. Ele está querendo abrir os nossos olhos, nos alertando que foi isso que aconteceu com Davi. Davi criou um ambiente propício ao pecado. Primeiro, Davi deixou de ir à batalha. Tudo bem, ele era o rei, ele deixou de ir à batalha. Segundo, ele começou a passear no palácio. Ele viu a mulher. Se ele viu a mulher, o que ele tinha que fazer? Deixar a mulher para lá. Ele pergunta quem era a mulher. Descobre que a mulher é casada. Se a mulher fosse solteira, os reis faziam isso. E nós já falamos aqui que essa poligamia foi tolerada no Antigo Testamento. Mas ele descobre que a mulher é casada e ainda assim ele manda chamá-la. Ou seja, ele criou um ambiente propício ao pecado. E este cuidado nós precisamos ter. Vejamos então algumas atitudes de Davi. Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque o seu olhar foi pecaminoso. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, ou a luz do nosso corpo. O texto bíblico diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, que grande trevas nós teremos. Então Davi não pecou simplesmente por ter visto Betseba. Ele pecou porque o seu olhar era mau. Nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus que nos dê disciplina na nossa mente. Fruto do Espírito, domínio próprio, dominar a nossa mente, dominar os nossos olhos. Tem pessoas que perdem tempo pensando em coisas que não devem pensar. Ruminando o pecado. Permitam-me usar esta metáfora, O boi come, depois à noite ele rumina. Tem gente que alimenta-se do pecado e depois fica ruminando o pecado. Então precisamos alimentar os nossos olhos, alimentar a nossa mente com coisas importantes, a fim de não criarmos este ambiente favorável ao pecado. Segundo parágrafo do segundo ponto, os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo e fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a se retirar dela. Tiago fala sobre o que eu chamo de caminho do pecado. Tiago fala que a pessoa olha, cobiça, que esse pecado vem à mente, desce ao coração e depois esse pecado é realmente consumado. E consumado ele gera a morte. Quando nós pensamos neste caminho do pecado, nós entendemos que existem vários filtros que devem nos cercar para não consumar o pecado. Eu disse aqui agora sobre ruminar o pecado. E é perigoso quando nós fazemos isso. Porque olha o que o nosso comentarista nos propõe. Quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a se retirar dela. Eu tenho ensinado que a santidade não pode só nos levar a evitar o pecado. A santidade tem que gerar novos desejos em nós. Gerar desejos em nós que são influenciados pelo Espírito de Deus. Então, a questão nossa não é só deixar de pecar. A questão que mais envolve a nossa vida é ter desejos pelas coisas de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado para não desejar o pecado.
Eu já disse e repito, o pecado vai acontecer como erro de percurso. Nós devemos desejar as coisas de Deus e não desejar o pecado. Quando começamos a desejar o pecado, isso quer dizer que já estamos afastados de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo já se retirou de nós, porque não há mais esse, eu chamo de filtro, não há este filtro para acusar a nossa consciência e nos levar de volta a Deus. E nós precisamos ter muito cuidado quando chegamos neste ponto, para não chegarmos a consumar o pecado e trazer seríssimas consequências sobre a nossa vida. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição: o adultério e o homicídio de Davi. Primeiro parágrafo: pecado gera pecado. A prática do pecado, a prática do pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Betseba estava grávida, Davi engendra um plano. Ou seja, Davi não desiste. Ele chama a mulher, deita-se com a mulher engravida. Ao tomar consciência disso, ele deveria se arrepender, ele deveria tomar atitudes que demonstrassem arrependimento. Mas ele tenta esconder o seu pecado. E aí, na tentativa de ocultar um pecado, a única coisa que pode acontecer é gerar mais pecado. E eu escrevi aqui o seguinte: a única coisa que interrompe um ciclo de pecados é o arrependimento. Só o arrependimento pode interromper um ciclo de pecados. Se não houve arrependimento, a pessoa vai continuar pecando e pecando de novo e pecando mais, e ela vai se enveredando por este caminho, se enrolando, se sujando ainda mais, e quando assusta, a coisa já complicou tanto que ela vai tentar esconder ainda mais, mas o Senhor vai tratar, o Senhor vai revelar tudo isso e trazer à tona. Que a graça de Deus venha sobre a nossa vida, que o poder do Espírito venha sobre nós e nos dê força para resistirmos, para lutarmos contra o pecado e não chegarmos neste ponto. Outra coisa importante nós tratarmos ainda dentro deste assunto é que uma das fases do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Uma das faces do pecado é a dissimulação. E isso leva-nos a situações inimagináveis. O difícil nessas situações inimagináveis é que às vezes acordamos tarde demais. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, por exemplo, nós aprendemos isto. Sansão brincou tanto com o pecado, tanto que ele se deitou no colo de Dalila, contou o segredo. Dalila chamou os filisteus, cortaram as suas tranças e de repente Dalila grita: Sansão, acorda! Acorda! Os filisteus vêm contra ti. E a Bíblia diz que ele levanta dizendo: sairei como as demais vezes e vencerei os filisteus. E o texto bíblico fala algo terrível, porém, ele não sabia que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, já o tinha deixado. E ele nem sabia. Ele descobre isso tarde demais. É o que nós acabamos de citar. Ele está vivendo situações inimagináveis. Situações que ele nunca imaginou, que ele nunca pensou que viveria. Mas, infelizmente, por não acordar a tempo, por não despertar a tempo, ele acorda quando é tarde demais. Vamos ao segundo parágrafo deste terceiro ponto na nossa lição. O homicídio de Davi. O homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca à frente de uma peleja suicida. Tudo muito planejado. O texto da leitura bíblica em classe que lemos diz que Joabe sabia onde a batalha iria se complicar. Então ele faz tudo meticulosamente planejado para ceifar a vida de Urias. Urias morre sem nem saber o que estava acontecendo. Urias morre sem nem saber que a sua esposa tinha se deitado com Davi. Urias morre acreditando que ele está lutando em prol do reino. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa.
Sem dúvida nenhuma, nós devemos evitar todo o pecado. Mas eu digo que existem pecados que líderes não podem cometer. Existem pecados que nós não podemos cometer. E olha as fases que Davi teve que vencer para engendrar o seu pecado. Deus irou-se com Davi, tendo em vista a maneira perspicaz como Davi age contra Urias. Urias, como eu disse, morreu na batalha, lutando, acreditando que lutava pelo reino, e na verdade ele está dentro de um plano terrível para tirar a sua vida. Aí é como se, eu costumo dizer de forma bem popular, Deus compra a briga de Urias. Sabe quando a gente está vendo um mais fraco brigar, a gente fala com o mais fraco, não, deixa que eu vou comprar a sua briga, essa briga agora é minha, deixa que eu vou resolver o problema para você. É isso que Deus faz com Urias, porque o que Davi faz não é tão somente pecar. Ele foi infiel, desonesto, ele usou do poder que ele tinha, um poder concedido pela unção que Deus lhe deu, para armar toda essa trama. Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus à sua casa. Essa fala do pastor Osiel aqui na lição me impactou. E eu anotei uma frase aqui, ó. Urias sofreu o peso da espada de Davi, mas Davi, sentiria o peso da espada de Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, meus irmãos. Urias sofre o peso da espada de Davi, por causa de um plano de Davi. Mas Davi vai sofrer o peso da espada de Deus. Porque Urias nem sabia, então nada podia fazer contra Davi. E ainda que soubesse, nada podia fazer contra Davi. Mas Deus tinha visto, como diz o nosso texto áureo, e as coisas que Davi fez, o texto áureo diz exatamente assim, porém essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Pior do que sentir o peso da espada de Davi, foi Davi sentir o peso da espada de Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. Davi e seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Joabe sabia disso. Ele sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali a máscara de Davi cai diante de Joabe. Esse não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso que acabara de fazer um pedido sujo. Sabe o que está acontecendo aqui? Davi faz um pedido comprometedor. Davi faz um pedido comprometedor. Joabe vai atender Davi, vai fazer o que Davi quer. Exatamente, Joabe era perspicaz. Joabe sabe fazer isso. Ele vai fazer exatamente como Davi quer. Ele vai executar com maestria o plano que Davi pediu. Aliás, talvez com mais perspicácia do que Davi. Porque Joabe está lá no campo de batalha, à frente dos homens. E a gente percebe nas palavras de Urias que ele era fiel tanto a Davi quanto a Joabe. Ele não vai se deitar com a sua mulher por ser fiel também a Joabe. Porém, Joabe não verá mais Davi como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso, que acaba de fazer um pedido sujo. Então, Davi se compromete também. Veja a quantidade de pessoas que Davi envolve neste ciclo pecaminoso para ocultar o seu pecado. Quarto parágrafo e último ponto da nossa lição. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado. E o nosso comentarista nos coloca que tudo poderia ter passado despercebido diante do povo e logo esquecido. Mas o autor sagrado, ele faz questão de frisar, porém, esta coisa que fez Davi pareceu mal aos olhos
do Senhor. Ninguém sabia. Estava tudo quietinho, tudo em silêncio. Ninguém imaginava que Davi tinha feito. Joabe colocou Urias na frente da batalha, mas nem sabia por quê. Ele só cumpriu um pedido do rei, mesmo mostrando um caráter duvidoso, ele fez, mas ele nem sabia qual era o fundamento da coisa mesmo. Mas uma coisa nós aprendemos, a ação de Davi, uma outra frase que eu escrevi aqui, olha, a ação de Davi foi contra Urias, mas o pecado de Davi foi também contra Deus. Então Davi pecou contra Urias, mas Davi pecou também contra Deus. Contra Urias, ninguém poderia mais defendê-lo, mas contra Deus, Deus iria fazer com que o pecado de Davi fosse exposto. E nós vemos que Davi sofreu amargamente. Davi pagou um preço alto e nós precisamos ter cuidado para não pagar o preço alto das nossas falhas. Assim como Davi fez, engendrou toda uma trama para tentar sair impune, mas Deus estava lá. Uma consideração relevante. A santidade visa não só nos fazer evitar o pecado, mas deve gerar em nós novos desejos. Eu disse isso agora há pouco e fiz questão de encerrar esta aula frisando mais uma vez esta verdade. A santidade visa não só nos levar para longe do pecado, mas ela visa gerar em nós novos desejos. Porque se a santidade gera em nós novos desejos, isto nos projeta para a vontade de Deus, para uma vontade onde Deus é o centro da nossa vida. Como eu disse no início da nossa lição, dessa nossa 10ª lição, é difícil tratar dessas questões, né? Tratar do homem segundo o coração de Deus, eu não tenho prazer em tratar de falhas de ninguém, de ficar comentando, mas Deus deixou isso para o nosso ensino e nós devemos aprender com essa atitude de Davi e com a maneira como Deus tratou com Davi. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que nós consigamos evitar o pecado, revestidos da força do Espírito Santo, evitar o pecado para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço da Academia de Pregadores do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.